no Salmo de número 128. Eu vou intercalar a palavra com alguns propósitos de oração nessa noite. Se desejamos vencer as batalhas contra as hostes da maldade, o mundo espiritual, precisamos estar de posse das armas para executar essa tarefa. E dentre elas, a palavra, o louvor e a oração. Então, nós temos no Salmo 128 muitas temáticas que envolvem áreas e coisas importantíssimas da nossa vida, da igreja cuja qual nós fazemos parte, da nossa casa, da nossa família. São apenas 6 versículos, mas eu vou precisar do Ministério de Louvor de novo aqui, tá certo? Então pega a turma toda, traz para cá. Aí eu sei que alguém pode ter saído para tomar uma água, mas já eu vou precisar, se posicione. Mas o verso, eu vou ler todo e depois nós vamos acompanhar aqui. Salmo 128. Vou ficar com a minha tradução. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua mesa, e os teus filhos como plantas de oliveira. Tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da sua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora. Que cada um de nós sejamos abençoados por tua palavra, pelo poder do nome de Jesus. Remova toda a distração, é o que nós te pedimos. Você pode dizer amém? Isso. Eu quero começar pela exposição do salmista falando do êxito, do sucesso, da bem-aventurança. O texto começa dizendo que será bem-sucedido, terá êxito todo aquele que fizer 2 coisas. A primeira delas é temer ao Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando nós olhamos a importância de termos no nosso coração o desejo de não perdermos a intimidade com o nosso Deus, em valorizarmos a presença de Deus em nós, no ambiente cujo qual nós frequentamos, nos negócios cujos quais nós fazemos, e que venhamos entender que todas as vezes que tememos a Deus, a nossa preocupação sempre está em saber que Ele está conosco em qualquer situação. Temer é diferente de ter medo. Apesar de serem 2 coisas bem parecidas, o temor do Senhor é aquilo que todo aquele que sabe quem é Deus jamais quer perder. Sua presença,
saber que Deus vai estar com você, seja um dia bom, um dia ruim, se você estiver ganhando, se você estiver perdendo, as coisas estão bem ou maus na sua casa, vivendo períodos agradáveis ou desagradáveis. O salmista está dizendo que temer a Deus é imprescindível para aquele que deseja ser alguém de sucesso. Quando nós descobrimos de uma forma prática que alguém teme a Deus, quando a vida dessa pessoa é levada num nível de seriedade, de uma tal forma que ela não brinca com aquilo que ela sabe que desagrada ao Senhor. Hoje nós conseguimos ver pessoas, e até temos por hábito de dizer, parece que as pessoas perderam o temor a Deus. Elas são capazes de cometerem pecados, de assumirem comportamentos, de tomarem decisões absurdas. E mesmo depois de tendo feito isso, às vezes vem participar de um culto, vem para um ambiente de adoração, às vezes vai pregar, o camarada, às vezes ele está em adultério. Ele está num pecado, mas ele sobe no altar e desempenha a função como se aquilo não representasse nada. Nós precisamos de uma igreja que tema ao Senhor. Nós precisamos de uma igreja que entenda que não é fácil, que é desafiador sim, lutar contra o pecado. Mas reunimos todas as nossas forças, todos os dias, para vivermos uma vida de santidade na presença do eterno Deus. E isso serve para todos nós, não apenas para aquele que toca, para aquele que prega, para aquele que serve. O salmista está dizendo, aquele que teme ao Senhor, ele será bem sucedido. Ele sabe que jamais a presença de Deus pode ir embora. Eu me lembro quando Sansão, de uma forma bem paulatina, bem tranquila, vai perdendo o temor ao Senhor em cada uma de suas decisões. Ele começa de uma forma tão simples, certo? Aliás, o primeiro incidente envolvendo a perda do temor de Sansão é algo aparentemente tão simples. Em legítima defesa, ele mata um leão. Ele é um nazireu. Segundo a lei cuja qual ele está inserido, ele não pode se aproximar de um cadáver. E se isso acontecer, ainda que por acidente, ele deveria cumprir todo um rito de purificação. Mas o texto diz que ele está caminhando quando um leão vem na sua direção. Ele não tem outra coisa a fazer, a não ser se defender do leão. Mas ao matar o leão, ele deveria se expor ao ambiente de purificação. Mas ele não quis, motivo pelo qual eu desconheço. Mas em algo muito simples, onde parece que os resultados não aparecem imediatamente. A Bíblia é bem clara, Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. É inevitável. Uma hora nós vamos ter que lidar com as consequências daquilo que negligenciamos. Aquilo que parecia ser pequeno foi apenas o começo da tragédia de um grande homem. Agora ele está de volta. Se não bastasse não fazer a purificação da primeira vez, quando ele está passando novamente pelo local, ele tem a curiosidade de ver o que tinha acontecido com o leão. Olhe bem, até aí tudo bem.
Ao invés de ficar de longe, ele se aproxima. E agora há uma colmeia na ossada do leão. O couro está ali, e entre os ossos, as abelhas colocaram o seu mel. Para Sansão, era um ambiente proibido. Mas ele já havia rompido uma vez. Agora ele pega o mel e come. Aquele lugar era um lugar proibido, mas havia algo doce em lugares proibidos. O diabo é bom nisso, em colocar coisas agradáveis, vantajosas, lisonjeiras, em ambientes cujos quais nós não devemos frequentar. Mas ele está rompendo, quebrando e perdendo o temor. Pessoas perdem o temor quando se envolvem com um pecado e não sentem mais nada, uma mente cauterizada. O fracasso é só uma questão de tempo, a vergonha e a humilhação é só uma questão de tempo. É assim que funciona. O diabo manda fazer, mas não guarda segredo. Guarde isso muito bem. É só uma questão de tempo até ele envergonhar você, envergonhar seu casamento, envergonhar seus negócios, envergonhar sua família. Não brinque com o pecado. O temor do Senhor deve estar todos os dias ao nosso lado, porque Ele nos traz bem-estar, satisfação. Então não interessa o que as pessoas façam. Eu fui criado com minha tia e ela tinha por hábito me dizer algo muito sério. Quando eu dizia que os outros meninos estavam fazendo algo, ela falava: você não é qualquer um. E que vontade eu tinha de ser, porque eles podiam fazer, mas eu não podia. O salmista continua dizendo: tema ao Senhor e ande nos seus caminhos. Os caminhos do Senhor é muito desafiador para nós. Primeiro, andar com Deus já é um grande desafio, porque você escolhe relacionamentos por afinidade. Você escolhe relacionamento, certo? Porque há uma identificação. Na igreja, com quem você se relaciona? Com todo mundo? Não. Na igreja você se relaciona com quem você se identifica. Quanto maior for a sua identificação, a este grupo você pertence. Então é muito comum nós termos dentro de uma igreja diversas tribos, grupos de pessoas que se relacionam de forma sadia. Por quê? Porque gostam muitas vezes da mesma coisa, porque se identificaram com um comportamento, com um temperamento. Mas quando nós vamos lidar com Deus, a Bíblia diz: os teus caminhos não são os meus caminhos, os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Eu não vejo como você vê. Como é que nós vamos andar com alguém que pensa, que anda, que vê, cujo qual os valores são diferentes do nosso? O salmista diz: se eu quero ser bem sucedido, eu temo a Deus, eu não tenho medo dele. Não, eu não tenho medo porque Ele é bom, eu não tenho medo porque Ele é misericordioso, mas eu temo e não quero ver Deus longe de mim. Porque voltando a Sansão, depois de tantas e tantas vezes, o texto diz que um dia Sansão levanta e diz: levantar-me-ei e irei mais uma vez ter contra os filisteus e os subjugarei. E o texto termina dizendo: o que ele não sabia é que Deus não era mais com ele. Não deixe Deus ir embora. Não deixe Deus sair da sua vida. Ou melhor, não coloque Deus para fora da sua vida. Tema que o temor do Senhor esteja dentro de cada um de nós. Quando lidarmos com os caminhos cujos quais são desafiadores de cumprirmos,
Nós vamos olhar e vamos dizer: Senhor, me fortaleça para que eu seja obediente, me fortaleça para que eu me mantenha, me fortaleça para que eu diga não. Eu não posso estar nesse tipo de negócio, eu não posso estar nesse tipo de conversa, eu não posso estar nesse tipo de relacionamento, eu não posso, Senhor, eu até quero, mas eu não posso, porque eu sou teu, eu sou separado, eu sou um cidadão eleito. O salmista está dizendo isso. Tema a Deus e reconheça os seus caminhos. Nem sempre andar nos caminhos do Senhor irá dar a você louros, e você será ovacionado por outras pessoas. Eu gosto quando o texto diz que Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor. É aos olhos do Senhor. Pô, mas por que fulano fez isso com você e você agiu dessa forma? Pois é, cara, pode te falar a verdade, não era a forma que eu gostaria de ouvir. Você é frouxo, cara, para te falar a verdade, para fazer e me comportar do jeito que eu me comportei, eu tive que ser muito valente, porque a minha vontade era quebrar a cara dessa pessoa, é de mandar ir para o inferno, é de entrar na igreja e nunca mais. Mas essa não é mais a minha vida, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Você consegue entender? O caminho é dele, é dele, é dele. Agora, certo? É Ele que dita as regras, certo? Aquilo que outrora parecia você correto, hoje para você é absurdo. Aquilo que hoje você jamais se viu fazendo anteriormente, se tornou uma prática sua e melhor, com satisfação, porque você sabe que Deus está olhando e está aprovando a vida que Ele te ofereceu. Andar nesses caminhos não é fácil, mas é possível. E a Bíblia diz: 1000 cairão ao nosso lado, 10.000, mas nós não seremos atingidos. E o salmista começa dizendo: tema a Deus e ande nos seus caminhos, e você será abençoado. Mas agora ele vai um pouco mais além. Aliás, me permita fazer uma oração antes de prosseguir. Precisamos de uma igreja temente. Precisamos de gente que saiba o que é subir no altar. E também não vem querer só botar pressão no altar não, tá bom? Porque hoje qualquer coisa é no altar, é no altar. Deixa eu falar uma coisa para você: passou daquela porta para dentro, meu irmão, a responsabilidade é nossa. Todo mundo tem que viver uma vida de santidade. Pare de colocar coisa em cima só de pregador, em cima só, certo, de ministro de louvor. Não é assim que funciona não, meu irmão. Entendeu? É para todos nós. O bicho pega, somos um corpo. É assim que funciona. Certo? Quando Israel enfrenta o grande desafio, certo, para vencer aquela minúscula cidade de Ai, quem era Acã? Acã era quem? Ele era alguém que pertencia à comunidade, e quando ele fez o que não devia, o que aconteceu? O comportamento dele, sabe o que fez? Causou problema para a comunidade inteira. Então é responsabilidade nossa, sua, lutar contra o pecado, dizer não à pornografia, dizer não aos absurdos, dizer não, 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 não e não. Não é porque eu não quero. Eu conto uma história antiga minha, quando eu estava com problema de estômago. Eu fui no lugar e o cara perguntou: o senhor quer Coca-Cola, pastor? Eu falei: quero. Ele falou: vou colocar. Eu falei: não. Ele falou: o senhor quer ou não quer? Eu falei: quero. Ele falou: vou pegar. Eu falei: não vai. Ele falou: o senhor decide se o senhor quer ou se o senhor não quer. Eu falei: eu já falei que eu quero. Ele falou: então eu pego. Eu falei: não. E eu disse: querer eu, mas eu não posso. Eu não posso. Não me pertence mais isso. Eu descobri que Ele morreu na cruz do Calvário para me dar a vida eterna. Eu descobri que hoje eu carrego sobre mim o nome
dele. Então eu não negocio desse jeito, eu não me comporto desse jeito, eu não me visto desse jeito, eu não falo desse jeito, não adianta. Então nós precisamos de uma igreja, e precisamos mesmo, porque o negócio está bagunçado. Tem gente que vem para a igreja com determinadas roupas. Esse dia veio uma irmã na igreja, você olhar para a vestimenta dessa, você falou: Senhor, isso não é roupa. E vem, e pior, tem marido, certo? E aí a gente fica numa situação difícil, que a vontade é falar: não pode, não é assim, entende? Então pegou emprestado, pague. Entendeu? Comprou no cartão dos outros, pague, porque eu não aguento mais. Bota tudo na conta da gente, certo? Pô, já viu lá na igreja do pastor Cláudio? Ainda diz que a igreja é minha. E a igreja só é minha quando o comportamento é ruim. Porque se o comportamento for bom, é a igreja do Senhor. Mas se é ruim, o pastor, já viu lá, aquela irmã lá, ó, Cabo Culto, Serol. Já viu como é que tira foto? Faz isso. Nosso nome está rolado. A grande verdade é essa. Então nós precisamos de uma igreja que conheça os caminhos do Senhor e esteja disposta a andar nele por temor ao Senhor, porque queremos a presença de Deus ao nosso lado. Então eu quero você de pé nesse momento. Isso. Que nós vamos orar por uma igreja temente. Posso ouvir um amém? Nós vamos orar por uma igreja que luta para viver na presença de Deus, para os crentes que estejam habilitados a olhar para si mesmo com clareza. É assim que funciona. Abner, vem para cá. Nós vamos orar ao Senhor neste momento. E você vai dizer para Deus: Senhor, me ajuda a permanecer firme, temendo e desejando por Tua presença. Pai querido, o Senhor nos conhece por fora, mas o Senhor nos conhece por dentro. O Senhor sabe aquilo que nós fazemos, que muitas vezes a sociedade também sabe, mas o Senhor sabe aquilo que a gente processa dentro de nós antes de realizarmos, de fazermos, de falarmos, de nos comportarmos como não Te agrada. E Pai, somos sensíveis a isso. Temos consciência de que muitas vezes nós erramos, não porque nós não sabemos o que é certo. Muitas vezes erramos, Pai, porque não conseguimos fazer aquilo que sabemos que é certo. Muitas vezes erramos porque não temos forças para reconhecer que precisamos do Senhor para superar muitas, mas muitas situações que achamos que conseguimos resolver por nós mesmos. Achamos que temos condições, que nós conseguimos, que nós temos força, que nós somos capazes. Mas infelizmente, Pai, caímos porque confiamos mais em nós do que no Senhor. A Tua palavra diz: maldito aquele que confia em si mesmo, no seu braço forte. Que nós possamos a cada dia, Pai, reconhecermos que temos limitações. Não somos super-homens nem super-mulheres. Somos pessoas suscetíveis a falhas, suscetíveis a cair. É verdade, o Senhor nos levanta todas as vezes que nós cairmos, mas que nós possamos ter a consciência de que não há prazer em cair, não há prazer em errar. Não pode haver prazer em andar longe ou fora dos Teus caminhos. Por isso dê a nós, Pai, essa sensibilidade no temor do Senhor, para que andemos a cada dia mais, buscando secar aquilo que o inimigo quer jorrar sobre nós,
buscando, Pai, apagar aquilo que o inimigo tem colocado na nossa frente, buscando nos blindar daquilo que o inimigo tem tentado colocar diante de nós como algo interessante, como algo prazeroso, como algo que não tem nada a ver. Que possamos estar a cada dia mais sensíveis à Tua voz, sensíveis ao Teu Espírito, nos deixando levar pelo Teu Santo Espírito que habita em nós, para que possamos recusar, rejeitar a cada dia as ciladas que o inimigo tem tentado colocar diante de nós. Que possamos ter a força que vem do altar, mas também a força que vem do céu. A força que vem de nós mesmos, ela às vezes não é resistente, às vezes nos engana, porque a Tua palavra diz que enganoso é o coração do homem. Por isso que possamos a cada dia mais nos levantar na força do Teu poder e no Espírito que habita em nós, para rejeitarmos, para decidirmos com consciência e com convicção, na fé que temos no Senhor, tudo aquilo que o mundo tenta colocar diante de nós como algo agradável, Pai. Sabemos que o pecado é bom, mas temos que ter consciência de que o preço a ser pago quando a gente peca é muito maior do que aquele que estaríamos dispostos a pagar. Que o pecado vai nos levar para muito mais longe do que gostaríamos de ir da Tua presença. Por isso, Pai, faz com que a cada dia mais temos essa sensibilidade aguçada para ouvir sempre a Tua voz, para sermos sensíveis ao Teu Espírito e recusarmos e rejeitarmos em toda e qualquer situação aquilo que o inimigo tem tentado colocar à nossa disposição. E eu peço isso, Pai, porque eu creio que o poder que vem do alto é muito maior do que o poder que vem das trevas. Por isso, dê a nós forças e condições para andarmos na Tua presença, porque eu tenho certeza, Pai, que assim alcançaremos lugares distantes, lugares longes, lugares altos. Nós seremos exaltados no meio dessa sociedade má. Mesmo andando no meio de uma sociedade pervertida, conseguiremos chamar a atenção do Senhor, para que o Senhor olhe para nós e diga: esse é meu Filho amado, em quem me comprazo. Eu oro a Ti, Pai, no nome santo e poderoso do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém, Senhor. Você pode aplaudir o Senhor, sente-se, sente-se. O verso 2 diz o seguinte: do trabalho de tuas mãos comerás. O salmista agora vai falar de uma das áreas importantíssimas também da nossa vida, a área econômica. A situação econômica daquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, seus negócios, seus recursos, seu trabalho. Tendo o Senhor à frente, o Senhor nos faz prosperar em ambientes onde outros iriam à falência. O Senhor nos faz progredir em ambiente onde outros não conseguiriam se manter. Quando nós colocamos a nossa vida econômica, financeira, com trabalho, com boa administração, com generosidade, certo? Com fidelidade ao Senhor, nós vamos ver a oportunidade que temos de comermos o melhor desta terra. Isaac vai para um deserto, um ambiente inóspito, inadequado, certo? Um solo que seria improdutivo para muitas pessoas, mas não para ele. Nós precisamos entender que se o Senhor estiver conosco, nós podemos prosperar em qualquer ambiente. O dinheiro e as adversidades, econômicas, ele tem atraído muita atenção. Hoje muitas pessoas atravessam dificuldades econômicas. Eu quero orar por esta área neste momento, porque o salmista diz que aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Olha o que o salmista está dizendo aqui: se eu temer a Deus e se eu andar em seus caminhos, eu terei recursos, eu terei suprimentos. Deus
entrará com providência a meu respeito, e não apenas economicamente, mas ele faz questão de dizer sobre felicidade. Ser feliz, aquilo que todo ser humano emocionalmente saudável busca, felicidade. Onde a felicidade vai estar? Dependendo de onde você acredita que ela esteja, é para lá que você vai. Tem gente que acredita que se ganhar dinheiro vai ser feliz, então ela vai atrás das riquezas. Tem gente que acredita que se casar vai ser feliz, então busca o casamento. Tem pessoas que acreditam que se tiver filhos encontrarão a felicidade, então para lá elas vão. Tem pessoas que acreditam que se tiverem suas formações acadêmicas, sua casa própria e tantas outras áreas. Mas a grande pergunta é: o que você vai fazer quando chegar no lugar onde acreditava estar a felicidade e não encontrá-la? O salmista diz aqui: se temer a Deus e andar nos seus caminhos, seu êxito será tão grande que você encontrará a felicidade nesse ato aparentemente simples de ter Deus dentro de você por satisfação, da obediência aos princípios cujos quais você conhece, mesmo sejam eles rotulados como ultrapassado, retrógrado ou tantas outras, certos rótulos que podem colocar sobre nós. Mas você sabe o nível de prazer e satisfação que aquilo te causa. Eu não sei hoje qual é a sua situação econômica. Se hoje você está desempregado, se hoje seus negócios não vão bem, hoje eu quero orar com você e por você, por essa área da sua vida. Uma área que é tão importante, não apenas para você, mas para seus filhos, para sua esposa, para sua casa. A importância de ter recursos, isso é fundamental. Se tem alguém que deseja que você os tenha, esse alguém é Deus. Ver o seu negócio prosperar, ver você ter mais do que o suficiente, porque é isso que a Bíblia nos propõe, ter mais do que eu preciso, porque todas as vezes que eu tenho mais do que eu preciso, eu posso canalizar um pouco para abençoar uma outra pessoa. Então é importante que você entenda que Deus te trouxe aqui hoje para dizer: me tema, ande nos meus caminhos, e eu abro portas para você nessa terra, eu abro janelas para você no céu, eu dou a você o que casamento, o que dinheiro, o que formação acadêmica, o que casa própria, certo? O que ninguém pode te dar, eu posso te realizar. Então, em nome de Jesus, se hoje essa é uma área sua que você precisa de um milagre, pastor, eu estou desempregado, eu preciso de uma porta de emprego. Pastor, eu estou empregado, mas os recursos não são suficientes para mim, não está dando. Eu queria que você saísse do seu lugar agora, viesse aqui à frente, e nós como igreja vamos orar por você. Vamos orar pelo seu trabalho, vamos orar pelo seu dinheiro, vamos orar pelo seu negócio. Então saia do seu lugar agora e venha para cá, se você precisa de um milagre na área financeira. Não pode demorar, tá certo? Venha para cá. Isso. Traga a sua empresa, traga seu negócio, traga suas dívidas, traga. Vem para cá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje é um culto diferente para nós. Isso. Vem para cá. Nos deixe orar por você. Clamar ao Senhor por você, pela felicidade que você tanto busca, pelo prazer de viver que você tanto busca. Vem para cá, vem. Nós vamos orar ao Senhor. Olha quanta gente. Isso. Pode parar pelo corredor. Agora toda a igreja de pé. Você vai me ajudar em oração.
Você que ficou aí no banco, nesse motivo, estenda as mãos em direção àquelas pessoas que estão de pés agora. Me ajude a orar por elas. Nós somos uma família, um corpo, um organismo vivo. Senhor nosso Deus e Pai soberano, a Tua palavra nos ensina, ó Deus, que aquele que te teme e anda nos Teus caminhos, veria, ó Deus, a Tua mão poderosa agindo em favor. Por isso, ó Pai, eu quero entregar agora a cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, em Tuas mãos. Algumas pessoas precisam de uma porta de emprego aberta. Elas já enviaram currículos, elas já buscaram relacionamentos, conexões, ó Pai, se inserirem novamente no mercado de trabalho, mas não obtiveram sucesso. Pelo poder do nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos agora em favor delas, como igreja, ó Deus. São nossos irmãos e nós pedimos que eles sejam abençoados pelos céus, em nome de Jesus. Abre uma porta de emprego, ó Deus. Traga uma promoção para aqueles cujos quais precisam de mais recursos. Coloca no coração deles, ó Deus, se aperfeiçoarem, investirem em conhecimento e em preparação, ó Deus, em nome de Jesus. Desperta os teus filhos e as tuas filhas, para que possam se posicionar, ó Deus, de uma forma cuja qual o milagre possa acontecer. Em nome de Jesus, entra com providência, ó Pai. Abre os céus para o teu povo. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar a cada empresa, a cada empresário. Abençoa os teus filhos, ó Deus. Entra com providência. Que a empresa seja uma empresa saudável. Seus produtos, seus serviços, seus negócios sejam abençoados, dirigidos por pessoas que andam nos teus caminhos, que te temem, ó Deus, e elas possam ver como temer ao Senhor é benéfico, é lucrativo. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar a área financeira dessas pessoas, pedindo que a tua mão venha agir, venha mover, que o teu sobrenatural, ó Deus, possa entrar com providência. E nós vamos ver contratos, nós vamos ver portas abertas, nós vamos ter notícias de prosperidade, de avanço, de crescimento, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém, pode aplaudir o Senhor. Isso, você pode voltar para o seu lugar. Enquanto você volta ao verso 3, vai falar de casamento. Tua esposa, no interior da tua casa. Quem aqui é casado, diga amém. Amém. Glória a Deus. Uma das coisas mais abençoadas que você pode viver na sua vida é ter o privilégio de alguém ter escolhido você para viver com você até o último dia dela, ou o último dia seu. Uma das coisas mais preciosas está na pessoa do nosso cônjuge. Eu não sei se você é capaz de valorizar isso, mas alguém que disse sim à pergunta para viver com você até o último dia da sua vida. Nosso casamento, ele é tão precioso que a estratégia de Satanás de acabar com ele nos mostra o quão importante ele é para Deus.
E é extremamente desafiador porque depende de mais de uma pessoa. Nem sempre estamos alinhados do jeito que gostaríamos. Normalmente, quando um quer perdoar, o outro não quer mudar. Quando o outro quer mudar, o outro não quer perdoar. Às vezes, um não quer mudar e o outro não quer perdoar. Nesses três ambientes, o fracasso é basicamente certo. O único relacionamento que vai dar certo de verdade, independente da crise que ele enfrenta, é quando aquele que quer perdoar encontra-se com aquele que quer mudar. Mudança e perdão juntos, no mesmo ambiente, faz com que a restauração se estabeleça. Às vezes nós brincamos, falando das adversidades dos casamentos, do convívio desafiador com uma mulher, do convívio desafiador com um homem, mas fora essas brincadeiras, o divórcio e pior, a insatisfação nos casamentos tem sido algo que tem desanimado essa nova geração. Eu sempre brinquei bastante com essas questões de casamento, mas já estou revendo meus valores, porque me parece que às vezes a nossa brincadeira acaba criando um desânimo, certo? Daqueles que estão propensos a se casar. Seu casamento é uma bênção. Seu marido é um homem de Deus. Sua mulher é uma mulher abençoada. Você é casado para sempre, em nome de Jesus. O diabo não vai dissolver o seu casamento. Você está entendendo? Ah, pastor, um dia eu divorciei. Eu não posso mudar o passado de ninguém, mas eu posso influenciar o futuro. Então você é casado para sempre. Amém? Essa mulher sua é uma mulher abençoada. É a mãe dos seus filhos. Esse homem é o pai dos seus filhos. Você está entendendo? Então nós vamos parar de dar sentença ruim para o nosso cônjuge. A partir de hoje, sua mulher é linda. A partir de hoje, sua mulher é uma lady. A partir de hoje, sua mulher é uma dama. A partir de hoje, a sua mulher é uma princesa. Só palavra desse tipo. Entendeu? Minha mulher não presta. Presta. Certo? Minha mulher, tudo de bom. Fala homem assim, fala para você acostumar. Todos os homens falam, minha mulher é tudo de bom. Isso. Certo? Seu marido é o quê? Seu marido é um homem bom, um homem honesto. Pode até estar meio perdido, mas vai encontrar o caminho. Você está entendendo? Pode até estar preso em situações desafiadoras, mas vai ser liberto. Você está entendendo? O milagre do Senhor vai vir para a sua casa. Por quê? Porque você teme a Deus e anda nos caminhos do... Então seu cônjuge, certo? Vai estar lá. Uma bênção. Então saia daqui, beije sua mulher na boca. Passa a mão no cabelo dela, dá um cheiro nela, certo? Dorme agarradinho, entendeu? Fala palavras boas. Não vai dar para falar sempre, que ninguém aqui é doido, certo? Tem dia que a gente briga mesmo, vai brigar sim ou não, mas tem que ter a compensação, entendeu? Tem hora que a gente está nervoso, não está muito afim de conversa, não está muito afim de papo, e também ninguém gosta desse negócio não. Essa palhaçada não, de vez em quando tem que rasgar, certo? Mas aí depois, meu amor, hein? Nossa, certo? Foi duro, hein? Mas glória a Deus que nós estamos juntos. Você é magnífica, uma mulher sensacional, certo? Isso, até porque a melhor coisa que você pode fazer para o seu filho é amar e respeitar a mãe dele.
certo? Então não quero mais ninguém do projeto Recomeçar falando mal do seu cônjuge. Você pode ter vontade, lembra? Vontade. Falar não. Senhor, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Isso, pega óleo ungido, passa óleo antes de ir para a igreja, para casa. Passa o óleo na mão e vai para casa, passa no travesseiro do outro. Isso é importante. Pega às vezes uma olhinha assim. Eu vou providenciar uns óleos que vão virar uma igreja dessa pentecostal xiita. Você levar para sua casa, chega lá, passa no smartphone do seu filho. Nós vamos orar para o filho, porque nós não criamos filho para ir para o inferno. Nossos filhos são do Senhor. Você está entendendo? É isso aí. Entende? Então, mas vamos deter no casamento. Então, o que é casamento de quem é casado no projeto Vai Começar? Sexo 2 vezes na semana. Agora eu vou fazer assim. Pronto, vou dar a regra. Eu não faço, mas quero ver os outros fazendo. Não é verdade? É isso aí. Vambora. Você está entendendo? Vambora. Amizade, intimidade, carinho, respeito, proteção. Amém? Um casal amigo, certo? O que pegar para um, pega por 2. Perdeu o sono de um, os 2 não dormem. Nós precisamos resgatar isso, com essas falinhas entendeu? E a senhora também, para com essas frescuras. Tudo se aborrece. Fica de mal, casal que fica de mal, não conversa. Que de mal. Entendeu? Aborreceu. Meu amor, o pastor falou. É isso aí. É nós. Eu não estou com raiva, eu também estou. Está achando que é só você que está com raiva? Mas eu te amo. Pensa uma coisa dessa. Pensa. Ele escutando a senhora falar assim: eu te amo. Certo? Pensa. Me perdoa. Pensa em umas frases ruins, não é? Perdoa. Entendeu, mulher? Aprenda a falar. Me perdoa. Não dói. Certo? Dá licença. Posso lhe ser útil? Que coisinha linda, né? Olha só. Vamos deitar, meu amor. Olha que coisa sensacional. Nós queremos casal assim. Então eu quero todo mundo que é casado, principalmente se você estiver aqui hoje com sua mulher. Então primeiro levante todo mundo que está com sua esposa, marido e mulher. Você que está aí com a sua adversária, fica em pé e segura na mão dela. Segura na mão dela. Isso aí, é isso aí, meu irmão. Olha agora para ela e diz: aqui é para sempre. Isso, você que o seu cônjuge não está aqui, você que está brigado, está meio separado, está de tudo, fique em pé também, porque você também faz parte desse processo. Vamos embora. Isso, glória a Deus, olha aí. Oh, meu Deus do céu. Diga assim: eu sou casado para sempre. Diga: o meu casamento é uma bênção do Senhor. Isso aí. Nós vamos estar orando agora. Eu quero orar. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar o nosso casamento em Tuas mãos. Toma cada um de nós em Tuas mãos. Cada marido, a cada esposa. Aqueles que estão bem, que estão vivendo momentos extraordinários hoje. Aqueles que estão mal. Aqueles que já estão longe um do outro. Toma em Tuas mãos, ó Deus, o nosso casamento. Nosso cônjuge é uma grande bênção do Senhor. Muito obrigado por Ele ter nos escolhido. Te agradecemos, ó Deus. O inimigo não vai nos destruir, ó Deus. Somos fortes. Temos as nossas diferenças. Mas o casamento não é um projeto nosso, é um projeto do Senhor. Então por isso, Pai, nós vamos até o fim. Sustenta-nos,
sustenta cada lar. Eu quero repreender divórcio, adultério e tudo aquilo que não provém do Senhor. Que palavras amigáveis saiam de nossos lábios, que palavras lisonjeiras possam sair de nossa boca, e que o nosso cônjuge se sinta amado, se sinta respeitado pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Dá um beijinho. Deus abençoe. Senta. Glória a Deus. Agora, o texto vai falar de filhos. Teus filhos, como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Temer ao Senhor, andar nos seus caminhos, comer do trabalho de tuas mãos, ser feliz, ter um bom casamento e ver nossos filhos. Uma das coisas mais preciosas. Quando eu morava só com meu pai, às vezes eu chegava de madrugada e ele não dormia enquanto eu não chegava. E aí ele botava um remedinho embaixo da língua para acalmar. E ele brigava muito comigo quando eu chegava tarde demais. E ele me dizia: você só vai saber o dia que você for pai. E o dia que nasceu meu primeiro filho, nunca mais na minha vida eu dormi da mesma forma. Nossos filhos são presentes de Deus. Deus presenteou a mim e a Mary com 2. E nós vemos tantas lutas agora com os nossos netos, escola, desenhos, tentando tirar essas crianças do caminho do Senhor. Quantos pedidos de oração a gente vê no nosso grupo de irmãos, pedindo para intercedermos pelos nossos filhos. Quantos de vocês gostariam de já ter alguns dos seus casados? Quantos de vocês já gostariam de estar segurando um neto no colo? E o salmista diz: aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, verá os filhos de seus filhos como plantas, como brotos de oliveira, como aquela florzinha promissora que o vento não vai derrubar, que vai sobreviver às intempéries da natureza, que vai se fortalecer e que vai virar aquele embriãozinho de fruto, que vai se formar, que vai ser doce, e mais do que isso, que vai carregar também em si a semente de uma nova geração. Nós vamos terminar este culto hoje orando pelos nossos filhos, entendendo que a bênção, sabe? O verso seguinte, ele diz assim, o 4: assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, assim como com bons filhos, com um bom casamento, feliz, certo? Com sua situação econômica estabelecida, ok? Andando nos caminhos do Senhor e temendo a Deus. Assim será abençoado. Assim como em todas as áreas. Hoje eu vejo gente que tem dinheiro, com casamento uma porcaria. Um cara com casamento extraordinário, sem dinheiro. Casamento legal, situação econômica, os filhos
tudo perdido. Os filhos no caminho, o casamento legal, a saúde totalmente debilitada. Aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele vive a plenitude. Ele tem mais do que o suficiente de tudo. E mais do que isso, as pessoas que olham para ele vão conseguir identificar. Por quê? Porque esse cara adora a Deus. Essa mulher adora a Deus. Ela serve a Deus de verdade.